Olá a todos, eu sou o Felipe Amorim e estou aqui hoje para falar um pouco mais da minha abordagem, o tanto quanto custosa, para encontrar todas as árvores geradoras mínimas de um dado grafo, de um grafo qualquer. A gente vai partir do algoritmo de Kruskal para essa abordagem. O algoritmo de Kruskal ele vai encontrar uma árvore mínima geradora qualquer. Não serão todas, mas é dele que a gente vai partir. Bom, o algoritmo de Kruskal é um algoritmo guloso, então significa que a partir de um critério que faça escolhas localmente ótimas, ele espera que ao final das contas, ao final de todas as interações, ele encontre uma solução que também seja globalmente ótima. Neste caso, o nosso critério guloso é a escolha de, a cada interação, escolher a aresta com o menor peso, e no final ter uma árvore com pesos mínimos, então será uma árvore geradora mínima. Lembrando aqui que toda árvore geradora vai ter n-1 arestas no final das contas, com n sendo o número de vértices, e que não faz muito sentido a gente aplicar esse algoritmo para grafos que não tenham peso em suas arestas. Por exemplo, se a gente roda esse algoritmo para encontrar todas as árvores em um grafo que não tenha peso, que seria a mesma coisa que todas as arestas ter peso 1, eu ia acabar encontrando todas as árvores geradoras, né? Já que todas elas também seriam mínimas por conta dos seus pesos iguais. Mas normalmente a gente aplica esse tipo de teste, de algoritmo para grafos que tenham ali arestas com pesos diferentes entre elas, né? Ou pode se repetir, mas que tenham variações nos pesos e que faça diferença nas tomadas de decisões do meu problema. Ele segue 3 passos básicos aqui. O primeiro é inicializar uma floresta F vazia, sem nó, sem vértice, sem peso qualquer. E o segundo passo é um laço, o while. Então a gente vai ficar toda hora olhando para o meu grafo G e para essa minha floresta F. Então eu vou olhar se existe uma aresta E qualquer em G-F. E se essa aresta E qualquer, quando adicionada em F, ou seja, se F mais E ainda vai ser uma árvore, não vai corromper as propriedades de floresta, né? Desculpa, falei árvore, floresta, não vai corromper as propriedades de floresta. Caso não corrompa, eu vou tomar essa aresta como escolha gulosa do meu algoritmo, adicionar ela na minha floresta F e repetir ali o passo 2. Ao final das iterações do Kruskal, essa floresta passa a ser uma árvore, né? E como cada aresta adicionada foi de peso mínimo, vai ser uma árvore geradora mínima. A gente vai testar 2 exemplos do código aqui. Esse primeiro ele é bem fácil de bater o olho e já ver que vai ter mais de uma árvore geradora mínima possível, porque eu tenho pesos que se repetem, né? Aqui 3, 3, 2, 2 e 1. Essa aqui, apesar de ter só um vértice a mais, ele tem algumas arestas a mais e os pesos são diferentes. Então, batendo o olho, a gente vê que não tem pesos que se repetem. Então fica difícil a gente falar logo de cara se vai ter só uma árvore geradora mínima ou se vão ter mais de uma, né, somatórias diferentes que dêem o mesmo valor. Já fica um pouquinho mais complexo de bater o olho e ver qual vai ser o resultado. Então vamos fazer um overview no código ali. A minha abordagem, ela foi... Eu vou passar a main, depois eu explico cada função para vocês. Então eu inicializo um grafo G vazio, sempre com a minha Network X, a biblioteca que eu estou desde o começo. Tem um link aqui na descrição para vocês. Eu vou setar, escolher o número de grafos, de nós desse grafo. Ele passa adicionando todos os nós dessa minha lista. Eu vou configurar a minha relação de arestas, isso aqui eu faço na mão. Eu vou pegar o algoritmo de Kruskal, que vai me dar uma árvore geradora mínima. Vou descobrir o peso desta árvore. Então agora eu sei qual é o peso de uma árvore mínima. Uma árvore qualquer, mas eu sei o peso de qual o peso de todas elas, né? Porque são sempre o mesmo peso mínimo. Sabendo esse peso, eu vou fazer todas as combinações possíveis de arestas no meu grafo G. Então eu vou combinar essas arestas em grupinhos de n-1 arestas, porque toda árvore geradora mínima vai ter n-1 arestas. E para cada uma dessas combinações possíveis, eu vou verificar 2 condições. Se ela é uma árvore e se ela é mínima, ou seja, se ela corresponde ao peso descoberto aqui pelo Kruskal. É isso que eu faço nessa função aqui, find all MSTs. Feito isso, já está resolvido o problema, e aqui eu faço um for e faço uma coloração nas minhas arestas aqui só para
mostrar o resultado para vocês. Então, vamos passar por cima dessas funções na ordem que a gente chama aqui. O Cruskle, o mais importante deles, inicializa uma floresta F vazia, como eu disse. Bom, e aqui é aquele laço while do segundo passo. Então, eu faço while true só para conseguir driblar a falta de do while do Python aqui. Mas esse while true vai ter um break em um certo momento. Então a primeira coisa que eu vou fazer é chamar essa função findBestEdge, que vai ver aquelas condições. Se existe uma aresta no grafo G menos F, cuja esta aresta adicionada em F não quebre as propriedades de floresta. Se existir essa aresta, ele vai retornar essa aresta para mim na variável edge. Então, aqui eu faço a verificação, né? Se a aresta existir, eu faço a adição dela no meu grafo F. Então, essas posições 0, 1 e 2 só correspondem à primeira ponta da aresta, a segunda ponta da aresta e o peso da aresta. Então, eu vou pegar esses parâmetros aqui e adicionar na minha floresta F. Caso essa aresta aqui não exista, não seja retornada pela findBestEdge, é a hora de encerrar meu algoritmo, né? Então, já adicionei todas as minhas escolhas gulosas aí na minha floresta, não tem mais como eu escolher mais nada, posso encerrar. Então eu dou um break nesse while e retorno aqui o peso de uma árvore geradora mínima para este grafo. O NetworkX permite a gente fazer isso apenas passando o ponto size, que é uma função, né? O ponto size desse grafo F. E qual que é o parâmetro que vai ser usado para calcular o tamanho? O parâmetro para calcular o tamanho nesse caso aqui vai ser o nosso peso. Isso faz com que eu economize algumas linhas de código de ter que guardar uma variável peso, que a cada interação vai ficar iterando. Mas é bastante simples de fazer isso, né? Um inteiro ali dentro do while que vai ficar somando o peso da aresta adicionada. Vamos falar um pouquinho dessa findBestEdge, que permite a mágica do Cruskle acontecer. Ela recebe como parâmetro também aqui o grafo G original e minha floresta, que vai estar sempre sendo alterada. Então, para cada uma dessas minhas arestas no meu grafo original, né, eu vou pegar aqui a ponta primeira e a ponta segunda dessa aresta original, vou verificar, a gente já sabe que ela é uma aresta de G, então basta eu verificar se ela não está em F, e se ela não estiver em F, eu verifico se adicionando essa aresta em F, eu mantenho a propriedade de floresta. Então, esse new aqui recebe uma cópia, eu adiciono ele em F e vejo se esse new, adicionar ele em new, e vejo se esse grafo new é uma floresta ou não. O NetworkX também já implementa isso aqui pra gente, né? Eu consigo implementar aqui isForest, ele verifica ali todas as propriedades de ser floresta, cíclica, tá? Tudo mais. Se for ainda for uma floresta, ele vai fazer isso para todas as minhas arestas que correspondam a estas condições, mas ainda não sei sobre o peso delas. Então aqui nessa segunda parte eu vou ordenar essas arestas pelo peso. Então eu passo sorted aqui e como parâmetro de ordenação o peso delas. A partir do momento que eu fizer isso, eu vou ter uma lista com várias arestas ordenados de forma crescente pelo peso. Então eu sei que a posição 0, a primeira posição da minha lista ali, é aquela com menor peso. Então basta retornar a primeira aresta desta lista. Caso a lista não tenha tamanho maior que 0, não tenho mais arestas que correspondam ao meu critério guloso, então eu retorno null, none, aqui no Python. Bom, essas duas funções já fazem grande parte da mágica do algoritmo. Aqui agora, para descobrir todas as combinações de arestas possíveis, é um pouco mais pythonico. Eu vou usar a biblioteca itertools e vou importar a função combinations, então ele vai calcular as combinações aqui para mim das minhas arestas de G. Então eu vou passar como parâmetro as minhas arestas de G no formato de uma lista
e de quanto em quanto eu quero agrupar essas arestas, né? De n-1 a n-1. Esse resultado eu retorno. Bem simples, bem pequenininha a função. E agora eu já tenho o peso de uma árvore geradora mínima e tenho todas as combinações. Basta eu passar por cada combinação e verificar as condições de árvore e de peso mínimo. É a que a minha função findAllMSTs faz. Para cada uma das minhas combinações de aresta, ele vai pegar esta árvore T, que é criada aqui a cada iteração, e vai verificar, né, vai adicionar essas arestas à combinação, vai verificar se essa árvore T criada a cada interação é uma árvore e, né, e junto ao mesmo tempo, o peso dela tem que ser o peso mínimo. Se essas duas condições forem satisfeitas, eu sei que ela é uma árvore geradora mínima. Então eu posso adicionar ela na minha lista de árvores, né? Eu chamei aqui de MSTs, é uma lista vazia. Então eu vou dando um append a cada laço do meu for. E caso aconteça tudo bem aí, não tem por que não acontecer tudo bem, eu retorno essa lista e o problema está resolvido. Eu uso essa lista aqui para printar os resultados para vocês em tela, de uma forma gráfica mais bonitinha. Então vou mostrar o nosso primeiro exemplo ali, que eram os 4 vértices do slide. Eu acho que já está copiado aqui, mas vou garantir. Beleza. Vou rodar para a gente ver. Aqui imprime. Eu destaquei em vermelho quais são as arestas da minha árvore geradora mínima. As arestas em cinza são as arestas restantes que formam um grafo original. Aqui, para essa entrada, eu vou ter 4 árvores possíveis geradoras mínimas. São essas aqui que a gente está vendo no cantinho direito da tela. Deixa eu só redimensionar as janelas aqui para a gente conseguir ver com mais calma, mais detalhes. Legal. A gente pode ver aqui, se a gente somar, que todas elas têm peso 6, né? Eu já destaquei aqui em cima que tem peso 6. Mas a gente pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma árvore geradora mínima. Passa por todos os vértices. Aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também é um caminho possível, uma árvore possível, que passa por todos os vértices. Assim como essa aqui e essa aqui. Então, encontrou, como a gente esperava, todas as árvores mínimas deste grafo. E aí fica aquela questão que eu falei. E se a gente passar um grafo cujo todos os pesos não tenha peso, ou todos os pesos sejam igual a 1? Então eu vou retornar para vocês quais são todas as árvores geradoras deste grafo. Então aqui eu vim, alterei o peso igual a 1. Tá? Esses dois parâmetros no começo são as duas pontas, as arestas, e esse parâmetro no fim é a cor deles, todos começam com um cinza, gray, né? Depois na hora de printar eu mudo para vermelho. Mas aqui o importante é isso, que eu alterei todos para peso 1. E vamos executar de novo o algoritmo para ver o que ele nos retorna. Bom, como esperado agora eu tenho 8 possíveis árvores geradoras mínimas, ou seja, eu tenho 8 possíveis árvores geradoras, que vai ser basicamente todas as combinações de 3 a 3 que vão conectar todos os meus vértices do meu grafo original, já que a soma de todos eles sempre vai ser a mesma, já que todos os pesos de todas as arestas ali é igual a 1. Falta mais aqui. Faltam 2, não vai caber aqui na tela. Deixa eu fazer um pouquinho menor. Isso aqui coube. Isso aqui coube também. Então, legal, estou vendo todas elas aqui em tela. Eu vejo que elas não se repetem, mas são sempre
combinações diferentes de aresta que atingem ali o mesmo resultado. Vamos testar para aquele exemplo mais complexo, que era o meu segundo, que tinha um triângulozinho, parecia uma casinha em cima. Os exemplos já estão prontos aqui, porque são bastante arestas, bastante nós. Eu perdi muito tempo deixando isso na mão. Então a gente vai substituir aqui já. E fica a dúvida se aquele grafo ali vai ter só uma possível árvore geradora mínima ou vão ter mais. Batendo o olho é difícil de ter ideia. Vamos rodar. Pronto, gerou pra gente o resultado e é uma árvore geradora mínima possível apenas. Essa combinação aqui de peso igual a 11. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É uma árvore, passa por todos os vértices necessários e tem o menor peso possível. Sobre aplicações, eu encontrei um exemplo bastante notável já na bibliografia, que é o problema da cidade enlamaçada, cheia de lama. Então, é uma cidade que todas as ruas eram de terra e sempre que chovia ficava muito cheio de lama, os carros atolavam, as botas das pessoas sujavam, e aí o prefeito da cidade resolveu tomar uma decisão, que era pavimentar, né, colocar asfalto em algumas ruas dessa cidade, mas gastando o menos possível. Então ele queria que algumas condições ainda fossem estabelecidas, claro, mas gastando menos. Ele estabeleceu, a primeira condição era que fosse possível ir de uma casa para todas as outras. E a segunda condição era gastar o menos possível. Então uma árvore geradora mínima, o grafo que representa as casas nessa cidade, já resolveria o problema, porque seria uma árvore que passa por todas as minhas casas, né, todos os meus vértices, e que essas ruazinhas aqui, individualmente, sempre tenham o menor custo possível, ou seja, seria menos rua para eu pavimentar, menos metragem para eu asfaltar. Então, um problema que a árvore geradora mínima resolve. Aqui tem uma representação um pouco mais lúdica dessa cidade, a representação em grafo dela em uma das respostas. Vamos ver se o nosso algoritmo consegue chegar em mais de uma resposta. É um grafo um pouco mais denso. Eu já deixei ele pronto aqui para a gente ver. Ele tem 10 nós. Então, vou copiar ele. Vou colar aqui. E vou executar novamente. Legal, ele encontrou aqui duas combinações possíveis, vou dividir em tela, são só duas. Eles são bastante parecidos, a gente já vai ver aonde ele difere já. Todas elas, essas duas árvores geradoras mínimas aqui, têm peso igual a 25. Então a gente pode ver que nessa parte de baixo aqui, ele é bastante similar uma à outra, passam aqui pelas mesmas casas, pelas mesmas ruas, certo? E vai diferir de um para outro neste triângulozinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4 arestas aqui. E aqui são 1, 2, 3, 4 arestas diferentes. Mas que se a gente comparar esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, a gente vai chegar também nos mesmos pesos somados, né? Então aqui eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aqui. Aqui eu também tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, como aqui e aqui é igual e todas as outras arestas são as mesmas nos dois grafos, nas duas árvores, dá para ver que eu tenho mais de uma solução para este problema. E o prefeito ia escolher provavelmente a rua que estivesse mais próxima de um colega da prefeitura dele, de um deputado. Mas existe mais de uma solução possível para este problema. Bom, espero que tenham gostado. Eu vou deixar o link do GitHub aqui na descrição do vídeo, a biblioteca NetworkX para quem ainda não conhece, e também o documento ali do problema das cidades cheias de lama, da Mud Cities. Ok? Até mais!